Se você está com sua Bíblia aí, eu quero convidar você a abrir ela no livro de Filipenses, no capítulo 4. Há aqui um versículo muito conhecido, que diz assim, versículo 13 de Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meu irmão, minha irmã, quem não conhece esse versículo? Quem talvez não tenha declarado ainda esse versículo? Por onde você for, você talvez tenha visto já num adesivo num carro, num para-choque de caminhão na estrada. Quantas vezes eu já li isso? Tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero te dizer uma coisa, esse é o momento de tomarmos para si esse versículo e de entendermos ele verdadeiramente, porque realmente é o momento dele, é o momento de declararmos isso. Sabe qual é o momento de declararmos esse versículo? Quando talvez você esteja enfermo, debaixo de um diagnóstico, e aí você olha para o lado, para o outro, não sabe o que fazer, você tem que declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você que esteja com um casamento se desfazendo, talvez o seu esposo te abandonou, você está só agora para cuidar dos seus filhos. Esse é o momento de você dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você esteja com seus filhos nas drogas, já tentou de tudo e não consegue tirar ele dessa situação, chora, clama. Esse é o momento de você dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E agora, para todos nós, mesmo que você não esteja vivendo uma dessas situações que eu descrevi, agora, em meio a essa pandemia, em meio a essa circunstância econômica do nosso país, esse problema que estamos vivendo, esse é o momento que cabe perfeitamente esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, muitas pessoas nunca compreenderam esse versículo, porque apenas ouvem ele como você ouviu e vão achar que tudo que você deseja fazer, empreender, você pode naquele que fortalece. Que você vai ter êxito naquele que fortalece. E muitas pessoas têm usado esse versículo de forma errada. Por isso que eu estou guiado pelo Espírito para trazer nesse momento esse versículo, porque é a hora de você declarar ele: tudo posso naquele que me fortalece. Porque o contexto que Paulo fala ele é esse contexto agora aqui. Um contexto de luta, necessidade, entendendo que só ele pode nos fortalecer e nos sustentar. Só nele temos o escape. Só nele temos a salvação. Não podemos confiar em mais nada à nossa volta. Temos que entender que em meio a qualquer situação, só ele pode nos sustentar. Na verdade, o que a gente lê antes desse versículo é o contexto que Paulo escreve aos Filipenses e por que ele disse isso. Mas acima, ainda no mesmo texto, no versículo 11, ele diz assim, aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância.
quer com o estômago satisfeito, ou seja, cheio, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Aí é que entra, tudo posso naquele que me fortalece. Essa versão minha aqui, ela não traz dessa forma. Eu li assim porque é a que mais conhecida, né? Mas essa versão minha diz: eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Talvez seja mais certa ou melhor de entendermos. Porque na verdade ele está dizendo assim, ó, tudo posso suportar, tudo posso passar naquele que me fortalece. Ou seja, podemos passar qualquer circunstância se Deus estiver conosco, porque é Ele que vai nos fazer suportar qualquer situação. Por isso Paulo disse, olha, eu sei estar bem, com fartura, sei estar passando necessidade, sei contar com a barriguinha cheia, mas sem o que comer. Diz o texto que ele aprendeu. Você precisa aprender de uma vez por todas a confiar em Deus, a esperar em Deus, a colocar os teus planos em Deus. Você, como Paulo, precisa aprender de uma vez por todas que é Deus que nos sustenta. Não tem economia, não tem homem, não tem dinheiro, não tem nada, irmão. É Deus que nos sustenta. É Deus que pode nos livrar. É Deus que nos sustenta. Paulo está dizendo isso. Eu posso passar por qualquer coisa. Eu suporto qualquer coisa naquele que me fortalece. Através daquele que me fortalece. Eu aprendi a estar contente. Ele aprendeu o contentamento. Ele aprendeu que, independente da circunstância, Deus está no controle. Deus nunca sai do controle. E ele diz então, e passa a dizer que isso é um segredo. Ele diz assim, ó, já aprendi o segredo para viver contente. Esse é o segredo de se viver nesse momento. Porque, irmãos, prestem atenção. Eu não sei como está exatamente na sua casa, mas eu tenho visto por aí como pastor casas que estão passando esse momento de uma maneira tranquila, com a despensa abastecida, com saúde, e mesmo assim estressado, chateado, porque está preso em casa. Tem Netflix, tem videogame, tem talvez uma piscina em casa, talvez tenha tantas coisas que possa se distrair, tenha uma família bem, e mesmo assim ainda vai estar estressado, chateado e murmurando. Mas eu vejo também que tem pessoas que já não estão com tudo isso. Pessoas que estão passando necessidade, lutas verdadeiras, que já estão passando necessidade do alimento. Suas casas já, a despensa está terminando. Sei porque a igreja, ela tem esse papel social, ela ajuda pessoas que estão com dificuldades, inclusive nessa área. Ela ajuda pessoas que estão com um problema, onde às vezes há problema familiar, separação, brigas. Eu tenho visto famílias que não estão nessa condição tranquila, estão vivendo uma condição muito difícil. E para uma ou para outra, independente de qual seja a sua condição, eu quero que você, como Paulo, aprenda esse segredo: estar contente, ser grato a Deus, suportar qualquer coisa naquele e no único que pode nos fortalecer. Será que você tem se fortalecido nele? Será que é nele que você tem posto a sua expectativa? Será que é no Senhor? Porque esse é o segredo que Paulo revela aqui. Ele, por experiência, preso, recebia ajuda
Se você ler esse texto de Filipenses, você vê Paulo preso, recebendo ajuda de outras pessoas, contribuições. E tinha hora que ele tinha o que comer e recebia ajuda, tinha horas que não. Mas ele aprendeu a estar feliz, contente, conformado, esperançoso, sabendo que Deus é o único que pode sustentar. E sustenta, irmão. E sustenta a todos nós. Essa é uma noite de aprendermos isso. Porque nessa noite nós vamos juntos participarmos da mesa do Senhor. Que tem o objetivo de nos lembrar que Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida verdadeira. E Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Estarei com vocês através do meu Espírito, o Espírito Consolador, até o final dos séculos. E você precisa aprender que isso é real. Confiar nele, esperar nele, independente do que você esteja passando nesse momento. Esse é o momento de dizer: tudo posso suportar naquele que me fortalece. É o momento de aprender a esperar nele, como eu falei, a depender dele, como diz o texto aqui, a colocar a nossa expectativa, nossos sonhos, planos, esperança, confiança nele. Só o Senhor pode, só Ele. Por isso, nessa noite, diante da mesa, juntos, nós vamos lembrar do seu sacrifício, que nos deu essa condição, de mesmo passando por uma circunstância como essa que estamos vivendo, irmãos, eu posso dizer surreal, surreal. Eu conversava com minha cunhada vindo da cidade aqui de perto, para cá, e a gente conversando. Quem esperava, quem pensava num quadro como esse? A gente às vezes via pela televisão algumas cidades, até mesmo lá da China, naquela região, ou em filme, pandemia. Mesmo, tem muito filme pandemia. Para nós era filme, agora não é mais filme, agora é realidade. Agora nós estamos vivendo um momento de estarmos temendo pela própria vida. E esse é o momento de, com consciência, com fé, entendendo, dizermos: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por qualquer situação, porque Ele nos sustenta. Como eu disse, eu não sei qual a sua situação hoje. Por mais difícil que ela possa ser, saiba, o Senhor sustenta. Uma coisa eu quero te dizer, irmão. Há uma verdade tão tremenda nisso, que se você que está me ouvindo, é a igreja do Senhor. Quando eu digo é a igreja do Senhor, você é alguém convertido, que entregou sua vida a Jesus, que faz parte da igreja do Senhor, congrega, tem uma comunidade, tem uma família em Cristo. Eu posso dizer: você não vai passar nunca necessidade. Sabe por quê? Porque as promessas do Senhor, através da igreja, te alcançam. É verdade. Não há ninguém que viva a igreja verdadeiramente que passe necessidade. Na verdade, qualquer pessoa é cuidada. Nós vamos passar luta junto, mas ninguém vai passar necessidade, porque vai sempre ter, um sendo o suporte do outro, o cuidado um com o outro, e ninguém passa necessidade. E a palavra se cumpre. Agora, se você não vive igreja, se você não vive isso, talvez você esteja vivendo só sua luta, seu dilema, seu problema. Talvez você não vá poder dizer isso: tudo posso naquele que me fortalece, porque você não está vendo, você não tem buscado nele o fortalecimento para a sua vida, as soluções para os seus dilemas. E a igreja, essa igreja que eu falo, que desfruta dessa vida, não estou falando de abundância, mas de falta de necessidade, essa igreja ainda tem o poder de abençoar outros. Não só com a proclamação do Evangelho, te dando o segredo, como Paulo, o segredo para viver bem, contente,
viver sustentado por Ele, mas Ele também, essa igreja, tem o poder de ajudar, estender a mão num momento como esse. Quantas famílias já foram ajudadas com alimento, com circunstâncias de ajuda em várias áreas, ainda tem a condição de fazer isso. Por quê? Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu quero convidar você nessa noite a confiar nele, a depender dele. Onde é que você está buscando a sua força? Onde é que você está buscando, dentro desse cenário, o escape? Em quem? De que maneira? Há um salmo, e eu convido você a abrir sua Bíblia se você tiver aí, que é o Salmo 46. Ele diz assim, preste atenção, 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia. Essa versão aqui diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Pode confiar no dia da angústia, Ele é o socorro. Aprenda isso de uma vez por todas. É o que Paulo disse aqui, eu aprendi o segredo. Ele sofreu tribulações, problemas, lutas, e depois, por experiência própria e por entendimento através do Espírito, ele entendeu de uma vez por todas que a esperança dele, que a confiança dele tinha que estar no Senhor. Ele sim poderia sustentá-lo em qualquer situação, mesmo na que ele estava preso. E esse salmo continua dizendo assim: por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, ao ponto de sacudir os montes com a sua fúria. Mesmo se tiver pandemia, mesmo se... São os quadros que são descritos aqui. Mesmo nessas situações, diz o texto, ficaremos tranquilos. Porque, olha o versículo 4 que diz, irmão, eu quero finalizar com isso aqui. Versículo 4. Porque há um rio que corre mansamente pela cidade de Deus. Um rio que enche de alegria quem vive lá. O santo lugar onde vive o Altíssimo. Você é convidado, mesmo em meio a esse caos, a viver nesse lugar onde corre esse rio de alegria, onde corre esse rio que traz a água viva, a água que é abundante, a água que é Cristo, que é a esperança, a nossa esperança. Em nome de Jesus, nessa noite, aprenda isso de uma vez por todas. Que essa circunstância, que esse problema, que essa pandemia, que esse problema econômico que você esteja passando, que esse problema de enfermidade, talvez que esse problema de desavença familiar, que tudo isso sirva para você aprender que só em Deus nós vamos ter o escape, a solução, o socorro. Tudo posso. Agora você entende esse versículo. Tudo posso suportar, posso passar por tudo naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. Eu quero convidar os levitas para voltarem aqui para o altar, porque a partir de agora nós vamos ter a ceia do Senhor. Se você preparou tudo como nós falamos, se você está aí com sua família, se preparem agora, vamos juntos adorar o Senhor, lembrando do seu sacrifício. Lembrando que se podemos, em meio ao caos, ter paz, viver contentes, o contentamento, viver tranquilos, é porque Ele conquistou isso na cruz, como você viu ali, na cruz do Calvário. Vou pegar aqui o púlpito
que eu vou precisar dele agora. Porque eu vou servir os elementos da ceia e vou ministrar através do texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 11. Se você puder, você já abre aí a sua Bíblia, já vai preparando tudo para que a gente possa participar junto da ceia do Senhor. Você provavelmente tem aí na sua casa o pão e o suco de uva. O vinho, como ele é retratado na Bíblia, que representa o sangue de Cristo. E o pão representa o seu corpo. Através da palavra, esses elementos, eles continuam sendo o pão e o suco de uva, quando nós o usamos. Ele serve, ele tem o objetivo de nos fazer lembrar do sacrifício do Senhor. E eu quero que você, agora em família, lembre do sacrifício de Cristo, para que a gente possa adorá-lo, para que ele seja honrado, porque se estamos aqui, se você está vivo, se você tem vida, é porque ele entregou a dele por mim e por você. Para a glória do Senhor que fazemos isso nessa noite. Eu quero orar, consagrar os elementos, para que eles cumpram nessa noite esse propósito. Se você estiver aí na sua casa também, se você já foi servido, né, dos elementos, você ora comigo. Vamos colocar diante do Senhor esse momento. Pai, eu quero orar agora consagrando esses elementos para que eles cumpram esse propósito. Que cada um de nós possamos nos lembrar do teu sacrifício na cruz do Calvário. De que o Senhor morreu por nós para que hoje tivéssemos vida e vida abundante. Por isso, louvamos o teu nome nessa noite. E assim consagramos esses elementos para a tua glória em nome de Jesus. Aí na sua casa, se você quiser, você pode trocar os elementos. Se você já recebeu o pão e o cálice, você pode passar um para o outro, para representar a unidade, representar o amor de Cristo um pelos outros. Que esse momento seja um momento de reflexão, um momento de você colocar o seu coração, sua vida diante de Deus. Se você é batizado, se você é crente no Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida a Ele, você é apto para esse momento. Eu não tenho como dizer quem pode ou não pode participar desse momento. Porque a Bíblia diz, na verdade, examine-se o homem a si mesmo. Só que se eu comer do pão e beber do cálice sem entendimento, eu não estou fazendo algo bom, pelo contrário. Porque aquele que bebe do cálice e come do pão indignamente, sem discernir, sem entender o que está fazendo, traz, na verdade, a condenação para si mesmo. Então, nessa noite, se você nunca entregou sua vida a Jesus, para que você possa comer do pão e beber do cálice de forma digna, recebendo as bênçãos que isso traz sobre nós, entrega a tua vida a Jesus. Aí na sua casa, fala com os seus familiares. Talvez você foi convidado para estar aí nessa noite. Diz assim: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero receber o sacrifício dele na minha vida. Faça isso agora. E aí, a partir desse momento, você vai poder participar da ceia, né, de forma digna, de forma certa, daquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E eu quero abençoar a sua vida. Essa noite, se você ainda não teve uma experiência de entregar a sua vida a Jesus, é noite de salvação. Que você possa fazer isso aí na sua casa. Talvez não tenha ninguém para você falar isso, mas fale no seu coração, fale com Ele, verdadeiramente.
Ele vai te ouvir. Em uma outra oportunidade, quando você estiver na igreja, seja presencial ou com outros irmãos, você vai dizer, eu entreguei minha vida a Jesus. Vai testemunhar isso. Então, mesmo sozinho, você pode entregar a sua vida a Jesus, porque o Senhor é que contempla o coração do homem. Se houver sinceridade, Ele vai receber. E como diz a palavra, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E você passa agora a ser corpo de Cristo sobre essa terra. Vamos participar juntos da ceia agora? Diz assim o texto em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. O texto diz assim: pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomem esse e comam. Isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto para se lembrarem de mim. Depois de ter dado graças, vamos dar graças e lembrar que Jesus foi homem como eu e você. Mesmo sendo Deus, Ele se humilhou, nasceu, cresceu, viveu como homem, suportou na carne todos os sofrimentos que era meu e era seu, para que eu e você tivéssemos vida, fôssemos justificados. Estávamos condenados, irmãos, mas Ele levou sobre Ele toda a nossa condenação. Por isso lembramos do seu sacrifício e do seu corpo, que foi machucado, torturado, e é por Ele que fazemos isso. Lembramos e recebemos o seu sacrifício. Vamos dar graças, feche seus olhos. Pai, damos graças, porque o Senhor nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Eu quero te agradecer, porque o Senhor foi torturado, o Senhor foi machucado, mas mesmo assim não negou o Senhor e assumiu. E na cruz do Calvário o Senhor nos deu vida. Cumpriu-se aquilo que estava profetizado. E o Senhor sofreu em nosso lugar. Por isso te damos graças e lembramos do teu sacrifício, recebendo, Senhor, toda essa dor que o Senhor teve. E não foi em vão, foi por nós. E nós oramos a Ti então. Se você crê assim, coma do pão. E o texto continua dizendo, de igual modo, Ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que o beberem, porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que Ele sofreu por vocês. Façam isso até que Ele venha. Pai, mais uma vez, agora, te damos graças pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós, para que nós hoje tivéssemos vida e vida abundante, verdadeira. Pai, nós recebemos o sangue da nova aliança e declaramos que temos parte contigo. Recebe nossas vidas diante do Senhor. A tua igreja que te adora, Senhor, e declara: somos teus. Teu sacrifício está aí, Senhor. Cada vida que hoje, em todo o mundo, levanta esse cálice, o cálice da aliança, e declara que tem parte contigo. Que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E se você crê assim, beba do cálice também. Aleluia, glória a Deus.